2023, eu e a Adriana traçamos como meta voltar com o nosso podcast. E hoje estamos cumprindo nossa meta. Estamos voltando agora com um novo nome. Café com Você Psicologia Podcast. Adriana, estamos de volta às lives. Dando seguimento aos projetos que iniciamos na pandemia, né? Algo para contar, sua playlist está Ajudando sua mente. Projeção. Sempre falando de saúde mental, né, Flávio? E também a gente fez, eu, Guilherme e Helena, que a gente vai retomar a linha O Mundo Visto ao Avesse, que naquele programa que a gente fez, a gente comentava sobre o metaverso. E agora, quando a gente for falar disso, a gente vai falar de uso de redes sociais, os exageros das redes sociais, as situações absurdas que as redes sociais estão gerando. E são absurdas mesmo, porque os impactos na saúde mental estão cada vez mais visíveis. Todo mundo sentindo o peso do mau uso da rede social. E aí a gente vai poder falar de um tema que você gosta muito, que é Byung-Chul Han. Sociedade do cansaço, né, Flávio? A Sociedade do Cansaço, e todos os livros de Byung-Chul Han, que você se tornou um expert em Byung-Chul Han. Byung-Chul Han é aquele filósofo contemporâneo que saiu mostrando para a gente o tempo inteiro como a rede social realmente impacta nesse excesso de positividade. Uma necessidade de sermos empreendedores e cada vez maiores, sermos agentes do nosso desempenho sem pausas, está deixando aumento na ansiedade, depressão, síndrome de burnout. E isso é muito sério. E vem aí o nosso Café com Você exatamente para estarmos trazendo convidados relativos ao tema que a gente vai estar trabalhando. Se é música, vamos trazer um músico, um cantor. Se é projeção, vamos trazer um artista de teatro, um artista de cinema, um diretor de cinema. Sempre contando uma história quando for algo para contar e trazendo a relação disso com a literatura também, né, Flávio? Uma amplitude muito grande de as possibilidades que a gente vai ter aqui no Café com Você, Psicologia Podcast, são muito grandes. Vai discutir também o lado da política, o lado da biopolítica, da necropolítica, que esse é um tema que aí eu gosto, que está lá no meu TCC do curso de Direito. Então a gente vai ter muita coisa para falar nesses programas que vão vir aí. E quando você fala de possibilidades, eu pensei assim, serão possibilidades estruturadas. Para quê? Para que a gente não faça o que Sartre disse. A gênese da angústia são as possibilidades. Então, não serão possibilidades aleatórias. Serão possibilidades construídas, convidados previamente chamados para vir participar, alguns podcasts com músicas, outros para que a gente possa trazer um pouco do próprio evento Café com Você, né? Como é que esse evento está trazendo está alcançando tanta gente, está trazendo... Eu gosto de repetir a fala de uma colega que disse assim, Adriana, esse é um evento de cura, né? Está trazendo tanta cura, né? Para a saúde mental, porque a gente percebe a carência da falta de conexão entre as pessoas. A gente não se conecta mais. Por mais que a gente tenha saído da pandemia, mas parece que essa relação com essa falta de conexão, que é tão geradora de ansiedade, se faz tão presente, viu? E no Café com Você, no evento do Café com Você, o que a gente vê é exatamente isso. As pessoas buscando a conexão. E se conectando, né? As pessoas se abrindo, dizendo as verdades de sua vida. A gente passa por situações emocionantes. É verdade. São muitas situações emocionantes quando as pessoas abrem o coração. E aqui também, no podcast, quando a gente convidar um artista, vai ser feito quando a gente convidava lá na época da pandemia, a gente convidava os cantores, os atores, e de repente o cantor, o ator, o escritor caía em lágrimas. Quantas lágrimas a gente não viu, hein? Muitas lágrimas, porque quando a gente consegue fazer esse retorno para dentro, não é? Tem tanto, a gente consegue ver o externo quando a gente consegue olhar para o interno.
E nesse corre-corre da vida, quem é que consegue olhar para esse interno? Estamos tão presos no automático, no automatismo da vida, das coisas. E aí, quando a gente para um tempo para uma reflexão, para poder pensar, né, usar a nossa cognição sobre o que é que a gente sente, o que é que a gente quer, quem é a gente no mundo, não tem como não sair lágrimas, né? Se era assim, remotamente, Imagina. pela internet, pelos aplicativos de reuniões virtuais, imagina ao vivo, hein? Quando a Adriana comentar sobre uma música daquele artista, sobre uma atuação daquele ator, sobre o que escreveu um poeta, e ele cair em lágrimas na frente da gente, vai ser Ou a pesado, gente, né? Adriana. Ou a Tenha gente calma. também cair em Tenha lágrimas. calma, vá devagar, porque o santo é de barro. Nessa época a gente trouxe muita gente boa, muita gente daqui de Pernambuco, mas muita gente do Rio de Janeiro, de São Paulo. A gente, para vocês terem ideia, na época da pandemia, só do Sua Playlist está ajudando sua mente, foram 24 edições. 24 edições. Do Projeção foram as 8 edições. Do Algo para Contar foram as 6 edições. E por aí vai, fora as lives que a Adriana fazia diretamente de saúde mental, conversando com as pessoas sobre saúde mental, e aí a gente vai resgatar o projeto Fala Psi. Exato. Sabe por quê, Flávio? Porque a gente tem que trazer muita informação. As pessoas estão muito, muito carentes de informação sobre a importância desse autocuidado. Passamos tanto tempo olhando para fora que esquecemos de olhar para dentro. E só chegamos nesse autocuidado se olharmos para dentro. Então é um convite, né? A live Café com você, com esses recortes, com esses braços, como é que a gente fala, esses quadros dessas diversas temáticas. O que deseja mesmo é trazer as pessoas que acompanham a gente, é um momento de parar para refletir sobre quão importante são as pausas, quão importante é a prática do autocuidado, né? E qual é o meu papel numa live com a Adriana Barros, essa psicóloga renomada, mestre em ciência da educação, que já está há quantos anos atuando profissionalmente, Adriana? Mais de 30. Mais, mais de A 30 gente não diz, anos. né? A gente diz mais de 30. Mais de 30 anos atuando. Meu papel aqui, se fosse, vamos falar de um evento religioso, eu faria o profano e a Adriana faria o sacro. Eu vou fazer a parte mais light da cultura, da conversa com o artista, sobre o livro, sobre o filme, sobre a música, e a Adriana vai no personagem, vai na letra, vai na profundidade da psicologia que está por trás de músicas Que está muito no não dito, conhecidas, né? aquilo que está não no está não dito, feito a gente fez Fim de Festa, uma live sobre o filme Fim de Festa, que tem aquela frase marcante que você gosta tanto. Uma amiga que diz que a raiva mata mais que o cigarro. Eu gosto muito dessa frase desse filme. Gosto Isso é muito. uma fala da protagonista, da personagem protagonista do filme, que ela diz: raiva mata mais do que cigarro, saúde mental está matando mais do que cigarro, do que bebida, do que cigarro eletrônico. E as pessoas têm que tomar essa consciência de É porque, na cuidar da verdade, a saúde gente é um mental. todo, né, Flávio? A gente gosta muito de trazer essa reflexão. O ser humano é um todo. A mente interfere no corpo, esse corpo interfere na mente, e os dois juntos, eles exercem a influência no ambiente e também sofrem a influência desse ambiente. Então, a gente sabe como é importante. Por que saúde mental? O que é saúde mental? Saúde mental é a gente ter equilíbrio nas diversas áreas da vida. Então, quando você foca muito em uma área, que é o que tem acontecido por aí, deixa de dar atenção às diversas, quando aquela dali passa por uma situação e cai, não tem suporte. Então, a gente precisa estar alimentando, né? Alimentando
essas áreas de uma forma geral. Então, o autocuidado é para isso, é esse olhar de não olhar só para fora, mas olhar para dentro. Então, nessa construção mente e corpo, a gente precisa chegar no ponto de homeostase, porque se a gente não chega nessa homeostase, vai fazer falta em uma das áreas, ou o corpo adoece, ou a mente adoece, ou os dois adoecem. E cada vez mais a crescente de ansiedade. A gente nem fala mais de ansiedade crescente, porque isso já é uma realidade tão visível, até para quem não é da área. Mas a gente vê o crescimento de diversos outros transtornos que não se falava, não se via. Então, precisamos entender o que está acontecendo. Agora há pouco, a neurociência, ela explica que as pessoas que reclamam demais, né? Ela percebeu, ela pesquisou que as pessoas que reclamam demais por conta da neuroplasticidade cerebral estão afetando o hipocampo, que é uma região do cérebro responsável pela nossa biblioteca, pelas nossas lembranças. Então isso é muito sério. Olha quanta coisa o ser humano faz de maneira aleatória e ele mesmo não dimensiona os riscos que podem acontecer com ele. Então, a sugestão é até para você não mexer no seu cérebro, no seu hipocampo, para você manter ele organizado, reclame menos, né? Haja sem tanta queixa, agradeça mais. E às vezes a gente, quando vai olhar, as próprias redes sociais têm é, aquele momento que as pessoas chamam a atenção para isso, mas às vezes chamam a atenção só como um recorte. A gente quer aqui parar para falar mesmo, cientificamente até, das consequências desse processo da gente não se cuidar. Adriana, todo dia a gente vê uma novidade nas redes sociais e recentemente teve o caso de um voo, uma passageira, uma criança, uma mãe, e tudo isso explode nas redes sociais sem ninguém saber realmente o que é a verdade, ninguém saber realmente o que é as razões, mas as redes sociais agem num processo destrutivo das pessoas que repercute na vida das pessoas. Você está sabendo desse caso? Eu estou sabendo desse caso, chamou a atenção exatamente por conta das pessoas não, de todos nós, não nos interessarmos em saber a realidade. Às vezes a gente vê isso, tem um recorte, tem um corte, tem uma chamada, tem um fake news. O que é o fake news? Não é isso? Se pega aquela matéria, aquela chamada ali e você toma aquilo como uma grande verdade, sai dimensionando aquele processo. As consequências são danosas, porque quem acompanhou o caso sabe que o que foi falado inicialmente na mídia é totalmente diferente da realidade, né? A pessoa que gravou não foi a mãe da criança, e isso traz, assim, Digamos assim, tudo leva a crer que não foi. tudo leva a crer, porque a gente, né, não tem, A gente não estava não lá. estava lá. Mas é interessante como cada pessoa chama para si uma verdade e toma as dores de uma situação que não é dela. É como se o mundo tivesse ao avesso, Flávio. E aí entra a nossa live O Mundo Visto ao Avesso. Exatamente. Agora imagine com a inteligência artificial, o papel do nosso debate no mundo visto ao avesso, com as produções que estão sendo feitas com inteligência artificial, que usa a imagem de uma pessoa, que bota outro texto na voz da pessoa, o que não vem por aí? E o que é mais interessante é que é o seguinte, até que a pessoa comprove que não é aquele rosto não era dela, que aquela voz não era dela, quais seriam os danos para essa saúde mental? Como é que fica essa pessoa? As legislações precisam avançar. E aí entra de novo nas nossas lives. Agora o advogado Flávio Domingues. As legislações precisam avançar, porque as redes sociais, a internet, todo o sistema que a gente tem de acesso à informação, de uso de informação, de criação da informação, muda numa velocidade astronômica e as nossas leis engatiam devagarinho, devagarinho, devagarinho. A gente precisa ter uma mudança na legislação. E quer que eu diga do ponto de vista do ser humano, como eu percebo? Eu percebo que as pessoas, elas estão tão dentro, tão voltadas para o seu umbigo, mas não para o seu autocuidado. Porque no momento que o ser humano realmente ele cuida de si e ele se respeita, ele tende a cuidar do outro e respeitar o outro. Mas vamos pensar, por que será que as pessoas estão passando por cima dos outros de uma forma da banalidade? As emoções dos outros está muito banalizada.
O que importa é eu usufruir alguma coisa daquela situação. Ninguém quer. Todo mundo quer. Você falou uma frase interessante que eu gosto. Todo mundo quer gerar conteúdo, mas ninguém quer ler. Ninguém quer ler. Byung-Chul Han, numa das literaturas dele, que eu não vou lembrar qual agora, acho que não foi Sociedade Paliativa, mas ele fala de como antes a gente tinha os discos, os LPs, e agora são só streams de plataformas, né? Poucos pegam já aquele livro de papel, o digital tomando conta, tudo é digitalizado. E aí a pergunta também que eu quero fazer, como é que fica o papel, como é que fica a vida do idoso, que não sabe muitas vezes mexer nesse processo digital? Você lembra que antes o idoso ia para o banco, ficava na fila, pagava o seu boleto, e agora o boleto vem digitalmente. Ele tem que baixar o boleto. E ele não sabe muitas vezes baixar esse boleto. Às vezes, quando ele tem um parente, um sobrinho, um filho, um neto, faz esses ajustes. E quando ele não tem? Então, eu penso que é algo, o processo está sendo tão atropelado, está se passando, está se tendo uma crescente, mas uma crescente onde eu percebo que partes desse todo estão em sofrimento. E a gente precisa ter esse olhar atento para o ser humano. Porque o ser humano tá sofrendo, Flávio. Eu vejo isso todo dia. O ser humano está sofrendo. Seja fisicamente, emocionalmente, eu vejo todo dia. Não é sofrimento do não sei o que fazer, ansiedade tomando conta e agora eu me perco, eu não sei fazer isso, aí vem a cobrança de um juro. Outra coisa que eu acho muito interessante a gente conversar é quando a gente fala sobre o idoso, né? É exatamente essa questão de como muitas vezes o idoso ele passa a ser um alvo fácil como é que a gente pode, dos Golpistas. golpistas. É uma outra coisa que eu percebo, que são queixas recorrentes. Então, para onde é que esse mundo está indo, né? Você está no consultório, está recebendo muita gente todo dia, o tempo todo. A Adriana trabalha demais, eu sei que ela trabalha demais, porque eu fico até tarde com ela, esperando que ela termine as sessões dela. Adriana, disso aí tudinho, eu também poderia dizer que tem um responsável, já antigo esse responsável, muito, muito antes das redes sociais. Vem lá dos anos 1800, que é esse capitalismo, essa sociedade de mercado. O que a sociedade de mercado vem é ampliando tentáculos para gerar mais lucro, para ter mais bilionários, trilionários daqui a pouco vai existir no planeta, e essas exigências vêm desse sistema capitalista. Quando você fala de Byung-Chul Han tem uma coisa interessante, que ele dizia que no passado as pessoas eram escravas de outros. Agora as pessoas se escravizam sendo o senhor delas, elas mesmas. É aquela pessoa que tem uma bicicleta e vai entregar alimentos, vai entregar comida na sua casa, prestando serviço para alguém. E essa pessoa tem que passar o dia inteiro entregando de bicicleta refeições, almoço, lanche, feira. Só que tem que ser tão rápidas. Elas têm que ser tão rápidas que muitas vezes elas se acidentam. E aí elas se cobram. E aí elas se sentem fracassadas porque não conseguiram fazer todas as entregas, e elas passam como senhores delas mesmas, passam um nível de cobrança que leva ao quê? Leva a problema de saúde mental. Com toda certeza. É isso aí que Byung-Chul Han fala, né? E ele está muito certo, né? Não é à toa que ele é um filósofo tão querido. Se não pararmos para mudar esse contexto, eu penso que o processo emocional a piora é progressiva. Eu vejo isso porque, ingenuamente, Flávio, na época da pandemia, com todo aquele sofrimento em massa que todos passavam, eu fui uma das pessoas que, de uma forma ingênua, acreditei que aquilo serviria para que para que a humanidade mudasse. Gente, foi tão interessante que chegou uma pessoa mais realista, pé no chão, uma querida minha, Lucilene, que você sabe, faz é uma chefe, né? Alimentos deliciosos. Chegou para mim e disse: não se engane, isso não vai acontecer. Mas eu ainda assim continuei nutrindo uma esperança. Não demorou, não terminou 2020.
a pandemia ainda muito presente, para perceber que realmente aquilo não estaria mudando e que talvez até Eu acho que retrocedeu. retrocedendo. Eu, muitas vezes, quando eu estou conversando com alguém, já disse em algumas lives que eu faço, entrevistas que eu dou, eu disse o seguinte: imagine um hippie. Um hippie foi abduzido por uma nave espacial. Teve hippie abduzido por nave espacial. Pode saber que teve. O hippie desce nesse mundo hoje. O hippie que em 1967 era paz e amor, faça amor, não faça guerra, liberdade, liberdade. O hippie desce hoje nesse planeta. O que é que um hippie pensaria hoje desse ser humano que está vivendo nessa terra? Flávio, eu vou lhe dizer, eu não sei o que é que o hippie diria hoje, mas eu me lembro de uma frase que eu já escutei de uma pessoa de idade que dizia assim: às vezes a gente precisa de tão pouco para ser feliz. Por outro lado, a gente precisa de muito tempo para entender isso. Então, às vezes, é muito importante a gente valorizar a sabedoria das pessoas mais velhas, dos idosos, porque eles têm carga, eles têm experiência. Quantos seres humanos vão passando por cima desse processo? Eu acho que o hippie, ele dizia: eu quero voltar, Com certeza. quero voltar, não me Ele ia deixem pedir, aqui. ele ia pedir, levantar o dedinho e dizer: E.T., come back. Exato. E.T., phone home, eu quero voltar. Realmente, e aí também a gente vai poder falar aqui de alguns autores como Cal Polanyi, que é um dos pensadores fundamentais para a minha formação intelectual. Cal Polanyi estuda a origem desse capitalismo. É um livro, o principal livro dele, A Grande Transformação, que eu quero debater aqui. É um livro escrito em 1945. Mas quando eu lembro do livro, eu vejo como ele é atual. Parece que ele foi escrito hoje. As discussões sobre a tal economia de mercado. E aí me leva a entender que realmente o mercado tem muita responsabilidade sobre os problemas de saúde mental que vivem hoje as pessoas, sobre essa forma de pensar que leva uma pessoa a filmar a outra, botar na internet, causar uma falsa impressão de que outra pessoa fez o vídeo e a pessoa está pensando em ganhar likes. Isso é uma situação terrível. E aí, nessa busca dos likes, a gente pode perceber o vazio existencial que existe dentro do ser humano. Existem esquemas desadaptativos, sabe, Flávio? Existem domínios, a gente vai ter um momento para explicar um pouco Psi. isso. Não fala Aproveita e psi. fala Psi. Agora, tem um esquema chamado necessidade de reconhecimento. Então, é muito provável que esse esquema esteja muito ativado nessa atualidade. Por quê? Porque, exatamente isso que você falou, ninguém mais se importa. Antes se pensava em ter, o ter ficou soberano sobre o ser, depois nem o ter importa mais, quem fica soberano é o parecer. Então, a necessidade de parecer. Por quê? Porque eu quero like, eu quero ser visto, like. Saiu uma charge muito interessante. Cheguei a ver em algum momento que ela ganhou uma premiação, que era uma pessoa que se alimentava se alimentar mesmo era dos likes. E isso está acontecendo mesmo, né? O ser humano digital, se não aprendermos a usar bem esse digital, eu talvez até pense que lá na frente talvez a gente tenha até protocolo para uso do IA, uso do próprio smartphone, porque Tem que ter. tem que ter. TikTok, dancinha. Dancinha. Impressionante a quantidade de gente fazendo dancinha no TikTok para ganhar likes. Agora, o mais interessante, sabe, Flávio, eu vejo que a gente tem percebido, vamos para o concreto, o que é que isso está acontecendo? Prejuízo no sono. As pessoas têm, as queixas sobre sono são constantes. E se a gente não dorme bem, nada vai funcionar. O sono ajuda em regulações de hormônios. Então, por que as pessoas não dormem? Dificuldade de se concentrar. Será que todo mundo tem TDAH?
É uma pergunta que eu sempre me faço. Ou será que as pessoas, elas estão tão conectadas que e sempre em busca de um diagnóstico, em busca de um diagnóstico. Tecnologicamente, as pessoas não param, as pessoas escutam muito isso: "Eu quero estudar, eu preciso dar uma resposta, eu quero passar em uma determinada prova, em um concurso X ou Y. Como é a tua trajetória, a tua rotina?". As pessoas sempre trazem o telefone, né, a busca do passar o dedo, do não se concentrar, como algo constante na vida, não só como um processo de distração. Você passa o dia todo em cima de um computador, num trabalho bem Isso é tecnológico. comigo. Não, é não, de um trabalho bem tecnológico. Como é que é necessário que seja o seu repouso? Descansando sim, em uma boa poltrona, não é, fazendo uma meditação, se conectando com a natureza, mas a pessoa passa o dia inteiro na frente do computador e à noite, quando vai descansar, ela vai para o telefone. Ela não vai descansar o cérebro. É a mesma coisa se uma pessoa que trabalhasse o dia inteiro com o corpo, chegasse à noite e fosse descansar fazendo atividades físicas. Ela não descansaria. Então, lembra que a gente falava do equilíbrio das diversas áreas? A gente precisa equilibrar esse processo. Porque quando não tem equilíbrio, né? Se não tem equilíbrio, tem doença. O que é a saúde mental? É o equilíbrio nas diversas áreas da vida do ser humano. Mente sã e corpo sã. Tão antigo Exatamente. isso, né? Os filósofos, eles são perfeitos. Quando você fala, né, do Polanyi, a gente vê que vamos lá para Sócrates, E né? aí a gente vai debater aqui Vai Sócrates e debater, vai Platão, a trazer filosofia, vai República. trazer filósofo para conversar com a gente. A gente vai trazer bons convidados para termos bons momentos de dialogar e de repensar, porque quem está ali assistindo se identifica e tem a oportunidade de repensar seu próprio comportamento, pedir ajuda, não é? Às vezes a gente pensa que, pedir ajuda porque eu sou um fraco. De jeito nenhum, forte é quem pede ajuda. Tá aí a Brené Brown, com o livro dela, Coragem de Ser Imperfeito, quando ela diz, não é, que ser corajoso é aceitar as suas próprias vulnerabilidades e não fugir delas. Quem foge não cresce. Quem não pratica o enfrentamento só se fragiliza. Então, dessa perspectiva, a gente precisa sim de buscar esse equilíbrio na nossa saúde mental. Estão vendo quanto tem para falar essa psi? Tem muita coisa que a gente vai falar aqui ainda, Adriana. Adriana, vamos assim, um assunto direto, que também você gosta muito. Fala um pouquinho mais de teoria do esquema, da psicologia, essa psicologia que você aplica no dia a dia. Veja, primeiro a gente pode começar a se perguntar por que fazer terapia, né? Boa. Então, a terapia ela serve tanto para você tem um determinado conflito, você tem um determinado transtorno, você quer regular aquele processo. Então, você pode ir para uma terapia para você trabalhar a regulação disso tudo. Você vai trabalhar para a remoção daquele conflito. Mas a terapia também é um processo de autodescoberta. Quanto mais você conhece, melhor você maneja, melhor você lida. E aí, vem vários teóricos da psicologia. Eu gosto muito de trabalhar com TCC, terapia cognitivo-comportamental e terapia do esquema. A TCC, ela traz na visão de Aaron Beck, Aaron Beck começou a estudar pacientes com depressão e descobriu que sabe quem é o inimigo da depressão? A TCC, a terapia cognitivo-comportamental. No modelo cognitivo, Flávio, ele descobre, eu já te chamando de Freud, olha que ato falho, o modelo cognitivo, Freud, achando que estou com Freud, olha só. É um elogio, né? É um elogio, É um reconhecimento. Aí eu tenho chamado de teoria do esquema em vez de terapia. Então, ele traz um modelo cognitivo que é muito libertador. A gente fala tanto de liberdade. Cognições regulam emoções e também regulam comportamento. Então, é muito importante eu ter consciência das minhas cognições, das emoções que eu estou tendo, do comportamento que eu estou tendo, porque tudo isso tem relação com as crenças que eu constituí ao longo da minha história de vida. Então, no momento em que eu consigo reestruturar essa cognição,
a minha emoção também regula. Agora, não é miojo, né? Não é miojo, não é instantâneo. Se tem que se trabalhar. A terapia do esquema ela é um braço, né? Ela está dentro da terapia cognitivo-comportamental, ela foca muito nas emoções e ela diz que o ser humano tem necessidades emocionais que não foram atendidas. E essas necessidades emocionais que não foram atendidas na infância faz com que o ser humano desenvolva EIDs, que são esquemas iniciais desadaptativos. Esses esquemas estão dentro de 5 domínios. Esses domínios é o espaço, do bebezinho até meados da adolescência. Esses domínios se dividem em 5 e dentro de cada domínio tem um quantitativo de esquemas. São 5 domínios e são 18 esquemas. O primeiro domínio fala da desconexão e rejeição, é onde existe a nutrição emocional logo no início. E aí, se você não for atendido na sua necessidade, você pode desenvolver esquema de privação emocional, esquema de abandono, esquema de isolamento social, esquema de rejeição, esquema de defectividade, que é a sensação que o ser humano carrega sobre a impossibilidade, vê que dor, de ser amado. Tem gente sentindo isso? Tem muita gente sentindo isso. Aí a gente vem para o segundo domínio, que é o domínio da autonomia, do desempenho satisfatório. Se não formos satisfeitos nas nossas necessidades na infância, podemos desenvolver padrões e desenvolver 4 esquemas. Quais são? Esquema de dependência, esquema de vulnerabilidade. Vulnerabilidade, inclusive, ativa muita ansiedade. O esquema de vulnerabilidade é aquele que a pessoa acredita que a qualquer momento algo muito ruim pode acontecer. Imagina uma pessoa passar todo o tempo pensando que algo muito ruim pode acontecer. Imagina o cansaço emocional que isso gera. Tem também esquema de amaranhamento, é aquela família que parece uma corda de caranguejo, todo mundo, não é? E esquema de fracasso. Imagina a pessoa ser competente e carregar a síndrome da impostora, a síndrome do impostor. Possivelmente tem uma relação com esse esquema. Aí vem o terceiro domínio que fala sobre a importância de limite, porque a gente sabe, né, Flávio? Limite demais é bom. Desculpa, limite demais é ruim, limite de menos é ruim. Voltamos à palavra inicial, equilíbrio, homeostase. Então, esse terceiro domínio tem 2 esquemas. Esquema de autodisciplina insuficiente. Como assim? Imagina, uma pessoa que começa e não termina, começa e não termina, começa e não termina. Quantas histórias abertas ela vai gerando na vida dela? E como é que fica o pensamento, a cognição em relação a isso? E tem um outro domínio um outro esquema nesse terceiro domínio, que é o esquema de arrogo, que é o esquema de superioridade, né? A sensação de não aguentar ser frustrado, de gerar muita raiva, de se sentir superior, de gostar de se relacionar de uma forma superior ao outro, quando as coisas não são quando a pessoa quer, é possível que ela tive uma raiva. E aí vem o quarto domínio, que a gente acabou de falar sobre reconhecimento. O quarto domínio é o domínio que se chama orientação para o outro. Ele carrega 3 esquemas: esquema de subjugação, esquema de autossacrifício, se alguém que tem que se sacrificar, que seja eu, e necessidade de reconhecimento. E o quinto domínio, que é o domínio da supervigilância, ele traz uma atenção, né? Porque supervigilância, imagina, a gente tá ali vigilante o tempo inteiro. Na supervigilância, 4 domínios, 4 esquemas: esquema de inibição emocional, esquema de negativismo, esquema de autopunição. Imagina a pessoa se autopunir, se dá chicote, Flávio. Isso existe, existe. E muitos de nós somos assim. Eu E o conheço quarto, gente que faz isso. tem muitos. E o quarto domínio, o quarto esquema desse domínio é o padrão rígido, é o perfeccionista. Pense como as pessoas sofrem por terem padrões rígidos, pelas coisas terem que ser milimétricas. Se não estiverem milimétricas, aquilo não importa. Então, todo um trabalho que ela empenhou, que ela fez, que ela se dedicou, sai um ponto fora da vírgula. Tudo na cabeça dela cai por baixo. Imagina que todos nós temos esquemas, não é? E ainda temos mais, temos formas de lidar com esses esquemas no dia a dia, enfrentar, que se chama modos esquemáticos, que esses modos, eles saem perpetuando esses esquemas. Então, como a gente gosta muito de dizer, aqui está a nossa linha do tempo, e qual é que é o objetivo dos modos e dos esquemas? Atrapalhar a nossa vida, atrapalhar a nossa linha do tempo. E tem tratamento, quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente vai entendendo o que acontece com a gente,
isso vai trazendo para o ser humano libertação. Então, a terapia do esquema, ela oportuniza através de técnicas, através dessas reflexões, através de situações que vão ajudar o ser humano a ter essa compreensão, a libertar de um padrão, de uma dor. A qualquer momento na fase adulta, a pessoa pode desenvolver um esquema novo? Pode, mas não é mais um AIDS, porque o AIDS é mais rígido, né? O Jeffrey Yang diz que a gente pode flexibilizar, mas a gente não pode, a gente vai ter aquele esquema para o resto da vida da gente. A terapia do esquema é uma terapia integrativa. Então, ela integra a psicodinâmica de Freud, integra a gestalterapia de Perls, integra a TCC de Aaron Beck e também se bebe muito das necessidades emocionais que foi escrito por John Bowlby. Tá entendido, porque eu pareço Freud, convivendo com a Adriana todo dia, ouvindo essas coisas, eu tô aprendendo muito sobre psicologia. Eu acho até que eu devia ter feito psicologia também. Pedi até um cafezinho do Café com Você, a produção, para dar uma respirada aqui. Ah, Adriana, excelente essa conversa da gente, Adriana. Eu queria falar contigo agora. A gente tá fechando o ciclo. Nós conseguimos cumprir uma meta, que é voltar a fazer lives juntos, fazer podcast. Um novo nome para lives, né? Queria falar com você como é difícil planejar um ano. As pessoas planejam, a gente tem outras metas que a gente nem atingiu. Está atingindo, a gente está sofrendo por isso. Vamos lá, vamos em frente. Como é planejar um ano, não conseguir atingir as metas, a repercussão disso na saúde mental. E essa pessoa que não atingiu as metas, como é que ela vai planejar de novo o ano que vem? Fala um pouco disso. Olha, Fala, Flávio, Psy. você trouxe um tema importantíssimo, o dezembrite. Não tem como a gente não falar do dezembrite. Dezembrite é exatamente essa sensação que as pessoas vão tendo no final do ano, de gatilhos que vão aparecendo relacionados à reflexão do que não foi conquistado ao longo de um ano, mas que se planejaram. Ou não se planejaram, mas desejaram. Então, o final do ano ele traz muitos gatilhos e a gente já está assim preparado para receber essa demanda, dessa queixa das pessoas, dessa ansiedade que o final do ano traz. Fazer uma, uma, uma lista de necessidades, eu sempre sugiro, faz uma lista grande e tenta elencar nessa lista aquilo que de fato é possível você fazer, e se possível assim, dentro de 3 meses, dentro de 6 meses, dentro de 9 meses, dentro de um ano. Porque quando a gente fatia, tudo fica mais viável, porque eu consigo fazer o fechamento. Se realmente me comprometo dentro de 3 meses fazer isso, eu faço, eu mando para mim uma mensagem bacana de que as coisas estão dando certo. Mas se eu não faço, porque sempre se deixa para amanhã, é um hábito do ser humano. Procrastinação vem da ansiedade. As pessoas estão ansiosas e, como elas têm dificuldade de lidar com aquela sensação, eu vou deixando de lado. Só que eu vou acumulando problemas. E isso vai chegar um momento que a vida vai me cobrar. Eu preciso fechar ciclos. Final de ano é o momento em que as pessoas começam a fazer essa retrospectiva. E se elas não estiverem, sabe, prontas, se trabalhando para até entender o que não aconteceu, mas saber que é possível fazer novamente, iniciar o projeto. Um outro ponto de final de ano. Final de ano, Natal é uma festa de família. E quem perdeu seus familiares, né? Eita, esse vai ser o primeiro Natal sem o meu ente querido. Eita, no Natal do ano passado a gente estava fazendo isso. Eita, não tenho mais essa pessoa. Então, às vezes, é um momento, as pessoas ainda de muito sofrimento, de dor, de luto. É preciso que as pessoas entendam que ficar triste é uma emoção que leva a gente a refletir. É importante até a tristeza, mas a gente precisa seguir, não é? Eu até costumo dizer, sabe por quê, Flávio, o luto dura um ano? Em média, um ano. Não. Vou te explicar. Vê que interessante. Uma pessoa, quando falece,
o ente querido vai viver a primeira vez de Cada tudo coisa, cada sem momento. aquela pessoa. Eita, esse é o primeiro carnaval, é o primeiro aniversário, é a primeira vez que eu venho ao shopping sem a pessoa, é a primeira vez que eu viajo, que eu vou de avião, ou a primeira vez que eu volto para casa da praia. Então, tudo isso vai ser vivido pela primeira vez. Então, quando se vive a emoção, e tem que deixar essa emoção vir mesmo. Com o final do ano não é diferente, até porque o final do ano é gatilhos de família, de você estar em família, de você estar entre amigos. E quem não tem? E quem não tem no formato que gostaria de ter? Então, o final do ano ele traz é um momento muito reflexivo, por isso que chamo hoje dia de dezembrite, não é? Que são esses gatilhos que acontecem nessa época. O final do ano mesmo, a passada do ano, traz esse movimento. Agora eu vou fazer uma dieta, eu vou para uma academia, eu vou para os médicos que eu não fui, eu vou cuidar da minha saúde. Será? Coloca no papel, escreve, se planeja. Quando a gente planeja direitinho, se não conseguir planejar 5 coisas ao mesmo tempo, eu sempre digo aos meus pacientes: planeja uma. Foca em uma coisa. Não vamos pensar no quantitativo, vamos pensar no qualitativo. Então, se eu planejo um item, que eu foque naquele item, que eu vá aumentando aquilo aos poucos, porque eu vou criando uma coisa mágica, hábito. Hábito exige o quê? Repetição. Sem repetição, não tem mudança. E tem um detalhe sobre hábito, viu? Um hábito só termina quando eu coloco outro hábito em cima. Então, é importante que a gente vá se conectando com o que de fato é bom para mim. Por isso que a gente fala tanto no Café com você sobre autoconhecimento, processo do eu, porque quem se conhece carrega dentro de si um Waze, vai para todo lugar interno que me leva para os lugares externos. Repete a frase, quem se conhece. Olha, vou ter que lhe dizer que vai ter que a gente ver na gravação, porque isso está na minha cabeça, eu não sei, eu não sei se eu vou saber repetir. Quem se conhece carrega dentro de si Um um Waze. Waze. Boa, Flávio, boa, meu ego auxiliar. Então eu quero chegar ali e eu tenho que saber o caminho para chegar também, né? Não é só saber que quer chegar. É direcionamento. Eu preciso saber onde eu estou, o que eu quero alcançar e os passos necessários para chegar no meu objetivo. Lembrando que os objetivos precisam ser alcançáveis. Não necessariamente alcançáveis dentro de 15 dias, mas eu preciso entender que se eu trabalhar direitinho aquele objetivo, eu vou conseguir realizar. Lembrando que a vida não é um miojo. Eu gosto muito de pensar sobre isso. As pessoas querem hoje em dia o instantâneo de tudo, isso não vai acontecer. Se as pessoas forem em busca dessa situação instantânea, ela vai se deparar com um grande processo de frustração. E frustração dói, né? Então, para a gente não se frustrar, bora organizar uma lista do que queremos, programar tempo para essa lista e ter direcionamento naquilo que quer. Lembrando que quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente se cuida, a gente chega em qualquer lugar. Você falando aí, eu tava vendo, eu vejo as pessoas prometerem que vão chegar a algum lugar, mas elas não se preparam para chegar a esse lugar, elas não conhecem o caminho para chegar a esse lugar e elas não se esforçam para chegar a esse lugar. Chega o final do ano e aí vem a frustração de continuar onde estava. Apesar do rio passar, o rio que passa nunca é o mesmo, as pessoas estão no mesmo... É verdade. Não, Heráclito. Exatamente. As pessoas continuam sendo as mesmas, porque diferentemente do rio, elas não se mexeram. E aí, Adriana, você foi de uma profundidade agora que me lembrou uma coisa. Não é só o luto de quem já se foi. No meu caso, Heleninha não veio para o Réveillon, não veio para o Natal, porque a Heleninha está no Canadá. Então, muitas vezes, a distância também, né? Quantas pessoas são com seus amores distantes, com seus familiares distantes. A rede social teve uma grande ajuda. Hoje a gente consegue se conectar, se sentir um pouco mais perto, ver a neve pelo telefone, as brincadeiras que ela faz lá na neve. Isso é muito legal. Mas isso aqui é não algo que não tem igual. E eu tô sentindo falta. Com certeza. A gente tá já caminhando aqui para o fim do Café com Você, Psicologia Podcast.
E esse momento aqui foi ótimo, Adriana. Eu espero que a gente continue mesmo. Ano que vem tem que começar agora a fazer programa de música com cantores, músicos, compositores, programa de teatro e cinema, projeção. Sua playlist está ajudando sua mente, era o nome. Projeção, cinema e teatro. Convidar artistas para debater sobre um personagem, sobre uma obra. A gente também vai fazer programas para debater tecnologias, vai fazer programas específicos de saúde mental, de bem-estar, trazendo médicos, trazendo outras psicólogas aqui do seu consultório, psicólogas fantásticas na sua equipe. Maravilhosa, a equipe é boa, viu, Flávio? Fala um pouquinho da equipe. A equipe é boa. A gente conta hoje com quase 15 profissionais, com as 2 clínicas aqui na Zona Norte. Aqui, lá no Pina. Lá no Pina, né? Então, assim, profissional. Amanhã, né? Amanhã eu ia dizer amanhã, mas eu nem posso dizer amanhã, né? O que vai acontecer amanhã tem algumas surpresas, mas assim, um grupo estudioso, um grupo que para nos finais de semana para estudar, para se preparar, para estar em congresso, né, para fazer cursos, estuda junto. Realmente a gente se importa com o outro, se importa com a saúde mental em fazer um bom trabalho. A equipe é boa, viu? Eu vejo muito dentro do Café com Você, do evento do Café com Você Psicologia, a dedicação de cada uma para fazer o evento maravilhoso. Às vezes me perguntam, Adriana, alguém conhecido, Adriana, eu quero fazer terapia, queria fazer terapia na tua clínica, quem que você indica dos teus profissionais? Eu digo, olha, o que você for, vai depender do seu horário, porque se for no processo da competência, para qualquer um deles que você for, você vai se sentir bem atendido, com um trabalho bem realizado e satisfeito com o seu tratamento. Só vai depender se você vai preferir Zona Norte, Zona Sul e o horário disponível que você tem para se trabalhar. Agora manda uma mensagem de fim de ano para quem está nos assistindo. Quem está nos assistindo, eu sugiro, eu desejo assim um momento de parar para pensar. Pensa que você está vivo, primeira coisa, e agradece porque está vivo, né? Pensa que está vivo, agradece por isso e começa a planejar teu 2025. Olha para aquela situação que você deixou em pendência e bota a mão na massa, faz. Desejo um ano de conexão, né? Conexão primeiro com você, que é o autocuidado, para que você possa estar bem para se conectar com o outro. Um ano, uma entrada, um Natal, um finalzinho de mês maravilhoso para essas pessoas todas que fizeram parte da clínica todos esses anos, né, Flávio, que estão sempre com a gente, que estão nos nossos projetos, os nossos convidados, as pessoas que ajudam a gente a estar sempre abrilhantando mesmo as nossas ideias, os nossos projetos, a nossa comunicação, porque a gente gosta de se comunicar e a gente sempre encontra parceiros, pessoas que gostam, abraçam essas nossas ideias e que isso se, sabe, reverbere aí por todo o tempo. E como diz um amigo meu, esse projeto é código aberto, todo mundo pode colaborar e vão surgir novas ideias, não tem um formato fechado, fixo, hermético. Não. É realmente para ser construído enquanto a gente está realizando e melhorando, trazendo coisas novas, porque, como diria o seu Valenço, o tempo não para, o tempo não tem parada, as nossas ideias também não param, as nossas ideias não têm parada e a gente vai continuar o ano que vem fazendo novos programas, com novas ideias, dentro de uma linha central que é essa que a gente traçou aqui, mas sempre disposto a ouvir e a melhorar e a cada vez mais trazer informação de qualidade, informação que ajude a saúde mental das pessoas. É isso, né? É isso. Feliz Natal, Feliz né? Natal, feliz 2025 para todos.